Hello, I'm Bill Gates. In this video, you're going to see the future. Windows. Fala galera, meu nome é René Augusto, sou consultor técnico Microsoft e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo diferente. Hoje eu vou trazer um vídeo especial. Como todo mundo sabe, a Microsoft recentemente lançou seu novo sistema operacional, Windows 10. Pensando nisso, eu vou trazer para vocês muito conteúdo de toda a história da Microsoft. Vou falar de cada Windows, vou falar de como a Microsoft surgiu e vou trazer muitas informações extras para os curiosos de plantão. Porém, não tem como falar de Windows sem citar a pessoa que de certa forma fez tudo isso acontecer. Sim, estou falando dele, o mestre da Ordem Jedi, William Hertz Gates III, também humildemente conhecido como Bill Gates, o homem mais rico do mundo. Bill Gates nasceu em uma família de classe média na cidade de Seattle. Seu pai, William Hertz Gates, era advogado de grandes empresas e sua mãe, Mary Maxwell Gates, era professora da Universidade de Washington. Bill Gates trabalhou na Taito como desenvolvimento de software básico para máquinas de jogos eletrônicos, o famoso fliperama, quando ele ainda tinha seus 16 anos. Depois ele trabalhou como pesquisador na Universidade de Massachusetts, quando ele tinha apenas 17 anos, onde ele viria a conhecer Paul Allen, 2 anos mais velho, porém com uma aparência muito mais velha e muito maior que Bill Gates. Junto, os dois criaram um software para leitura de magnética para um hardware com um chip Intel 8008, criando assim a empresa Traf of Data. Com essa empresa eles chegaram a lucrar cerca de $40 mil com isso, ok? Onde esse software ele gerenciava todo o tráfego de Seattle. Porém, o grande problema era, quando os clientes descobriam a idade dessas duas pessoas que estavam por trás da Traf of Data, obviamente eles existiam, porque eles não confiavam em apenas dois moleques brincando de ser gente grande. O jovem Bill Gates foi admitido da incrível Universidade de Harvard, conseguiram incríveis 1.590 pontos dos 1.600 possíveis. Nessa época ele já demonstrava todo o potencial da sua jovem mente. Porém, no terceiro ano de faculdade ele abandonou seu curso de matemática e direito para dedicar-se a um projeto pessoal chamado Microsoft, empresa totalmente desconhecida e sem credibilidade no mercado, que foi fundada em 1975 por Bill Gates, com então 19 anos, em parceria com Paul Allen. E ao contrário do que muitos podem pensar, a Microsoft não vendeu suas glórias. No começo, a Microsoft teve até alguns projetos paralelos. Eles chegaram a criar uma linguagem de programação, um sistema operacional para um computador chamado Altair. Eles criaram o Basic nessa época, porém esse projeto foi descontinuado algum tempo depois. Nos anos 80, onde a IBM era líder soberana do mercado e a Apple já estava começando a deixar sua marca, a Microsoft continuava totalmente desconhecida. Porém, isso viria a mudar alguns anos mais tarde, quando a IBM mostrou o interesse de entrar no mercado de microcomputadores pessoais e Paul Allen e Bill Gates ficaram sabendo dessa notícia. Na mesma hora, eles foram correndo tentar uma reunião com a grande IBM. Eles sabiam que a IBM tinha um computador muito rápido e muito veloz que ultrapassaria os computadores da Apple, porém eles não tinham um sistema operacional para fazer esse computador funcionar. Bill Gates, em toda a sua astúcia, ele disse para a IBM que tinha um sistema operacional que rodaria nesse hardware. Porém, o grande problema disso tudo é que a Microsoft estava blefando, ela não tinha nada, não tinha uma linha de código, eles não tinham nem tempo hábil para começar esse sistema operacional. We think we have what you need. That's a start. Now, we know that IBM has set up this place to compete head-on with Apple, and that you're gearing up to come out with a personal computer that will wipe them out. So we can get you an operating system. What kind of operating system? It's called DOS. This is amazing. But not just amazing, it's historic. It should be taught in all the history books. I mean, hung and framed in the National Gallery or something. Because this is the instant of creation of one of the greatest fortunes in the history of the world. I mean, Bill Gates is the richest guy in the world because of what started in this room. You want to know what else? It wasn't exactly smoke and mirrors, but we didn't have anything. I mean, not a damn thing. Here we were, this 2-bit little outfit telling IBM we had the answer to their problems. The DOS, the disk operating system, to make all those zillion IBM computers compute. I mean, we didn't even remotely own anything like what Bill was selling them. Nada. Zip.
Foi então que Bill Gates foi até um antigo amigo de faculdade que tinha recentemente criado uma empresa e comprou esse software por $50 mil. Ao total, a Microsoft arrecadou com isso $8 milhões. Finalmente, em 20 de novembro de 1985, a Microsoft lança seu primeiro sistema Windows. Seu nome é Windows 1.0. How much do you think this advanced operating environment is worth? Wait just 1 minute before you answer. Watch as Windows integrates Lotus 123 with Miami Vice. Now we can take this Ferrari and paste it right into Windows Right. Now how much do you think Microsoft Windows is worth? Don't answer. Wait until you see Windows Right and Windows Paint and to listen to what else you get at no extra charge. The MS-DOS Executive, an appointment calendar, a card file, a notepad, a clock, a control panel, a terminal, a print spooler, RAM driver, and, can you believe it, Reversi! That's right, all these features in Reversi, all for just, how much did you guess? 500? 1,000? Even more? No, it's just $99! That's right! It's $99! It's an incredible value, but it's true! It's Windows from Microsoft! Order today! P.O. Box 286 DOS, except in Nebraska! Windows 1.0 trouxe ao usuário uma interface bem colorida e bem bonita. Foi o primeiro sistema da Microsoft Corporation a utilizar um mouse, janelas e ícones. Nessa versão ainda não havia sobreposição de janelas. Os únicos comandos que poderiam acontecer eram o zoom para maximizar ou minimizar a janela. O Windows 1.0 não foi nenhum grande sucesso comparado aos seus sucessores na década de 1990, devido à limitação de hardware. Inicialmente, ele foi lançado em 4 disquetes, continha o jogo Reverse, calendário, bloco de notas, calculadora, relógio, prompt de comando e uma janela diretamente ligada ao DOS. E existia também um programa chamado Write, que ele servia como se fosse mais ou menos o Word. Também tinha o painel de controle, o Punch e alguns programas de comunicação. Em 1º de novembro de 1987, a Microsoft lança o Windows 2.0, porém ainda era muito parecido com seu antecessor. Ele tinha algumas funcionalidades a mais, assim como a sobreposição de janela. Ele era apresentado em 8 disquetes de alta densidade. Em 27 de maio de 1988, foi lançado o Windows 2.0, que era apresentado em 7 disquetes e não era nada mais do que o Windows 2.3 reformulado, continuava sendo o mais do mesmo. Existe uma outra versão da família 2.0, que é o Windows 2.11, que foi lançado em março de 1989, com pequenas mudanças no gerenciamento de memória. Mesmo depois de lançar Windows atrás de Windows, a Microsoft não tinha emplacado nenhum sucesso. Porém, isso viria a acontecer pela primeira vez em 22 de maio de 1990, com o Windows 3.0. O Windows 3.0 foi o primeiro grande sucesso da Microsoft, porque ao contrário das antigas versões, ele é um Windows totalmente novo. Dessa vez ele traria uma interface gráfica muito bonita, porém ele ainda rodaria em cima do DOS. Antes de iniciar a interface gráfica, você tinha que digitar ainda Win. Nessa versão, além de trazer uma interface gráfica muito mais bonita, ele foi o primeiro Windows a trazer a opção de trabalhar em rede. Essa opção não era nada voltada à internet, era voltada mais ao sistema de compartilhamento de arquivo entre sistemas operacionais. Este Windows foi apresentado em 7 disquetes de alta densidade e com uma interface gráfica muito bonita. Em 18 de março de 1992, o Windows 3.1 foi apresentado. Ele era apresentado em 8 ou 9 disquetes de alta densidade e nesse Windows foi apresentado pela primeira vez a versão do mítico e nostálgico jogo Campo Minado. Eu não fazia a menor ideia de como joga isso, não sei até hoje, mas eu sei que eu perdia horas jogando isso. E em 31 de dezembro de 1993, a Microsoft lança uma atualização para o Windows 3.1, chamada de Windows 3.11, ou o famoso Snowball, bola de neve, com pacotes de atualização de programas principalmente voltados aos recursos de redes internas. Finalmente, em janeiro de 1994, a Microsoft lançou o Windows 3.2, uma versão em chinês justamente para o mercado chinês, porém não era nada de especial, era mais o mesmo, era o Windows 3.1 traduzido para o chinês. G、Windows は Windows は食事の後で Windows! 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 笑ってお仕事 Windows Microsoft. Mesmo depois de fazer muito dinheiro com seus sistemas operacionais,
nada se compararia ao próximo sistema operacional que a Microsoft lançaria. O próximo sistema operacional seria um divisor de água na história da companhia e colocando a companhia pela primeira vez, ao invés de ser apenas mais uma distribuidora de software, ela se tornaria a distribuidora de software mais importante do mundo. Se você está pensando em comprar um micro, este é o mais rápido do mundo. Roda os programas. 2 vezes mais veloz, o Windows 95, desenvolvido pelo maior fabricante de programas de computadores do mundo, chega para revolucionar. Finalmente, em 24 de agosto de 1995, a Microsoft lança seu sistema operacional que colocaria a empresa em um novo patamar nunca antes imaginado. It used to be difficult for personal computers to do more than one thing at a time. Starting with Windows 95, it's easy. Start multitasking. Start Windows 95. Ele era um Windows completamente novo e totalmente diferente e nada lembrava seus antecessores. O salto do Windows 3.0 para o Windows 95 foi muito grande e ocorreu uma mudança radical na forma de apresentação de interface. O Windows introduziu o menu iniciar, a barra de tarefas, enquanto na versão da MS-DOS ele perdeu totalmente sua importância, visto que era o primeiro Windows que não precisava digitar um Win para se iniciar. Porém, é claro que o Windows 95 ele também foi marcado por algum outro problema que a Microsoft eu acho que prefere esquecer. Antes de lançar o Windows 95 em agosto, a Microsoft tentou fazer o lançamento do Windows em janeiro, chamado Windows 95 Bob Edition. Esse Windows era uma interface totalmente diferente e foi o pior fracasso da Microsoft. A Microsoft nunca mais citou esse Windows em lugar nenhum e eu acho que ela prefere esquecer esse Windows até hoje. Em 25 de julho de 1998, a Microsoft lança seu sistema operacional chamado Windows 98. A ideia era limpar sua barra, corrigindo suas falhas do antigo Windows, que apesar de ter sido um sucesso, havia muitas falhas devido à capacidade de hardware da época. O Windows 98 melhorou bastante a interface gráfica, incluiu suporte a muitos monitores e ao USB, Universal Serial Bus, mas por ser maior que o Windows 95 e possuir mais funções, ele era mais instável. Tentando corrigir o Windows 98, em 1999 a Microsoft lança Windows 98 Second Edition. Foi lançado essa versão que visava corrigir as falhas e bugs e resolver problemas de instabilidade do Windows 98, incluía drivers e programas novos. Substituiu o Internet Explorer 4 pela versão 5, que era muito mais rápido, acrescentou também o NetMeeting 3 e suporte a DVD. Muitos utilizadores classificaram esse sistema como um dos melhores sistemas da Microsoft. Porém, no próximo ano, em 14 de setembro de 2000, foi lançado pela Microsoft o Windows Me. Uau! Esse Windows realmente deu o que falar. Eu realmente não consegui usar esse Windows. Eu acho que depois da Microsoft e o Windows 95 Bob Edition, a Microsoft conseguiu realmente uma proeza de criar um Windows tão ruim. Esse Windows foi uma das piores tentativas da Microsoft tentar arrumar alguma coisa. Ele realmente era um Windows totalmente bugado. Essa versão trouxe algumas inovações, como suporte a máquinas fotográficas digitais, aos jogos multijogador na internet e a criação de redes domésticas, o Home Network. Introduziu o Movie Maker e o Windows Media Player 7 para competir com o Real Player. E atualizou alguns programas, introduzia o recurso restauração de sistema e salvo estado de uma máquina, e realmente foi uma versão muito utilizada e muito criticada. Lançado pela primeira vez pela Microsoft em 1993, o Windows NT, que significa Nova Tecnologia, ou New Technology, trazia funcionalidades de trabalhar com um servidor de arquivos. Os NTs têm grande estabilidade e têm a vantagem de não ter o sistema DOS. A arquitetura dessa versão é fortemente baseada no micronúcleo, assim em teoria pode-se remover, atualizar ou substituir qualquer módulo sem a necessidade de alterar o resto do sistema. Cogita-se que boa parte do seu sistema operacional tenha baseado-se no OS/2,
um sistema operacional desenvolvido conjuntamente com a Microsoft e a IBM, mas desentendimento entre as duas companhias levaram ao fim dessa parceria e a IBM passou a dedicar-se sozinha ao OS/2 e a Microsoft ao Windows. O NT 3.5 foi lançado em 1994, ele era semelhante ao NT 3.1. Em 1995 a Microsoft lançou o NT 3.51, trouxe algumas inovações na área de gestão e distribuição de energia. Podia executar grandes números de aplicações Win 32 do Windows 95, mas rapidamente ultrapassado porque não oferecia bons sistemas de internet. O NT 4.0 foi lançado em 1996, tinha uma interface semelhante ao Windows 95 e era mais instável e menos flexível do que o Windows 95. Introduziu o Web Server, o Microsoft Forefront Page, software de criação e gestão de website, o Microsoft Transition Server e o Microsoft Messenger Queuing. O NT 5.0 produziu uma versão beta, posteriormente foi reformulado para o Windows 2000. Tinha uma interface semelhante ao Windows 98. Finalmente, em 17 de fevereiro de 2000, a Microsoft lança oficialmente o Windows 2000. Apesar do sistema estar datado para 1999, que também era chamado de Windows NT 5.0 na sua versão beta, marcou o começo da era NT, nova tecnologia. Para usuários comuns, sofreu problemas de aceitação no mercado devido a falhas de segurança, como por exemplo, o armazenamento de senhas em um arquivo invisível. Isso facilitava muitos hackers e a invasão. A Microsoft também lançou o Windows Neptune, em português o Windows Netuno. Era uma versão da Microsoft no Windows 32 bits, que foi desenvolvida entre janeiro de 1999 e 2000. Lançado em 25 de dezembro de 99, sendo projetado como uma versão Home Edition do Windows 2000, já que este sistema operacional era direcionado à empresa e as pessoas não sabiam como usufruir dos recursos. Ou seja, o Windows 2000 era para as empresas e a Microsoft teve um projeto de lançar o Windows Neptune, que era para usuários. Também nessa época, a Microsoft começava a desenvolver e pensar no seu próximo sistema operacional, que seria o Windows Odyssey. Em meados de 1999 e 2000, a Microsoft estava desenvolvendo um sistema operacional que foi cancelado logo em seguida. O Windows Odyssey ele sucederia ao Windows 2000 e a Microsoft não quis seguir adiante com o sistema operacional. Ninguém sabe o motivo do cancelamento da empresa. Até hoje nada foi anunciado, a não ser um aviso de cancelamento. No lugar do Windows Odyssey, a Microsoft veio com o Windows XP. Em 25 de outubro de 2001, foi feito o lançamento oficial do Microsoft Windows XP. Essa versão também é conhecida como Windows NT 5.1. XP significa Windows Experience, ou seja, Windows Experiência. Uma das principais diferenças em relação às versões anteriores se trata na área da interface. Trata-se da primeira mudança radical desde o lançamento do Windows 95, baseada no OS/2 da IBM, cujo alguns direitos são compartilhados entre a IBM e a Microsoft. E seguindo a linha do OS/2 NT 2000 XP, a partir deste Windows surgiu uma nova interface. Nota-se uma melhora em termos de velocidade em relação às versões anteriores, e também uma melhora na parte de compatibilidade de hardware e drivers. Lançado em novembro de 2006, a Microsoft anuncia o Windows Vista, ou Windows NT 6.0, ou até mesmo conhecido como Windows Longhorn. Wow. Let's go. I got my man. Wow. Every so often you experience something so new, so delightfully unexpected, that there's only one word for it. Wow. Introducing Windows Vista. O Windows Vista tem uma interface intitulada de Windows Aero. Além das inovações gráficas, o Windows Vista inovou ao trazer o Windows Media Center como centro de entretenimento digital. Porém, com o grande avanço da interface gráfica do Windows Vista,
haviam certos problemas na parte de hardware. Na época que o Windows Vista foi lançado, não havia hardwares disponíveis para suportar o sistema operacional, ou esses hardwares eram muito caros para a época. Então, alguns usuários acabaram ficando com o Windows XP por não ter um hardware compatível com o sistema operacional. Com os acertos e erros do Windows Vista, a Microsoft passou então a desenvolver um sistema sucessor, que seria chamado de Windows 7, com todas as suas funcionalidades acrescentadas e melhorias, porém atentas às qualidades e recursos de hardware. E agora ela começava a desenvolver um sistema onde não só o sistema operacional era a prioridade, mas também o hardware da máquina. Ela gostaria de otimizar o hardware no sistema operacional. O Windows 7 foi lançado em 22 de outubro de 2009 e posso dizer que é um dos maiores acertos da Microsoft até hoje. Também nota-se uma melhora no reconhecimento de voz em relação ao Windows Vista. Na versão Ultimate é possível receber atualizações opcional como o idioma. O Windows 7 deixou de ser oferecido para vendas em 2012. Lançado em 2012, o Windows 8 é um sistema operacional da Microsoft para computadores pessoais, portáteis e notebooks. 10, 9, 8, 8, 8, 8. É o sucessor do Windows 7, foi anunciado oficialmente por Steve Ballmer, diretor executivo da Microsoft, durante a conferência de pré-lançamento do sistema operacional. Segundo a empresa, esse sistema operacional para qualquer dispositivo, com a interface totalmente nova e adaptada para os dispositivos sensíveis ao toque. O Windows 8.1 é semelhante ao Windows 8, porém é um erro pensar que essa versão é uma atualização do Windows 8. Start up like this, or like this, and hit the start button to flip back and forth. You can make the important things big, keep the small stuff small, and arrange it all around you. You can be all work, all play, or even both at the same time. You can do it all simpler and easier on your Windows tablet, PC, or Surface. That's the new Windows. One experience for everything in your life. A própria Microsoft classifica como um sistema operacional e não uma atualização. Projetado como base no Windows 8, ele traz aprimoramento de recursos e personalização de pesquisa em aplicativos e na Windows Store, e na conectividade de nuvens. Além disso, apresenta os recursos de segurança e confiabilidade que você espera do Windows. Eles são rápidos, foram desenvolvidos para funcionar em diferentes dispositivos, especificamente naqueles da nova geração, dispositivos de toque. O Windows 8.1 pode ser obtido gratuitamente na loja do Windows para quem já possui o Windows 8. Finalmente, o Windows 10 foi lançado pela Microsoft em 29 de julho de 2015. Imagine, these kids won't have to remember passwords or obsess about security. For them, every screen is meant to be touched, and web pages are meant to be scribbled on and shared. They'll expect their devices to listen to them, and talk, and sing, tell a funny joke. And as they grow and get better at things, their technology will too. They'll do things their parents never even dreamed of. Because these kids will grow up with Windows 10. The future starts now, for all of us. Get started today.
Windows 10. A more human way to do. Todos os usuários do Windows Phone 8.1, Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 terão atualização para o novo sistema gratuitamente. Entre as principais novidades do Windows Sistema Operacional estão a volta do menu iniciar, assistente pessoal Cortana, a integração com tablets e smartphones, o Microsoft Edge, sucessor do Microsoft Internet Explorer, a volta do Aeroglass melhorado do Windows 7, aplicativos universais adaptáveis a PC e tablets, novos aplicativos na loja do Windows Hello, e com certeza esse será um dos melhores sistemas já lançados pela Microsoft. Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu citei aqui as versões do Windows mais relevantes, tá? Eu deixei passar algumas versões, por exemplo, as versões de servidores do Windows. Não citei as versões, por exemplo, do Windows 2000 Server, 2003 Server, 2008 Server, 2012. E também não citei algumas outras versões menos conhecidas. Eu citei as versões mais relevantes, tá ok? Óbvio que tem muita coisa ainda, porém é só uma breve versão de como que a Microsoft foi lançada e de como e a história de cada Windows até chegar ao Windows 10 aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, dão um like e não se esqueçam de inscrever-se no canal. Praticamente todos os dias tá saindo vídeos novos aí de dicas do Windows 10. E se vocês deixarem alguma dúvida, se tiverem algum comentário a dizer, deixa aí embaixo e procuro responder todo mundo, tá bom? Valeu, um grande abraço, até mais.